Perdi Jean? Gente, eu não sei o que aconteceu. Nós estávamos num bate-papo super legal aqui com o Jean. E caiu de repente. Eu perdi o meu querido Jean. Esperar todo mundo voltar. Vamos ver se Jean tá por aí. Simplesmente caiu de repente. Oi, Jean, vamos lá. Jean já tá aqui de novo. Já tá entrando. Cris. Deu O que 50 aconteceu? minutos. Não deu Ah, nada. Não deu cai com ela. 50. Mudou Cai, para 50 agora? cai com 50. 45 a 55 minutos ela cai. E ela Cai bateu em com cima. cai com 60. E ainda antes de cair vem um númerozinho em cima, não vem nada disso. Mas enfim, a gente Mas vai ela ficar travou. agora. Olha, tá bom, tá tudo bem, a gente vai continuar aqui. A gente pede desculpa para quem foi derrubado. Tecnicamente, a gente estava dentro do Beleza. tempo e a gente vai seguir, sem problema nenhum. Aham. Normal. Pessoal, a gente estava falando, então, Gê, dessa questão de a gente espera que saia desse barco renovado, né? Tinha alguém que tinha escrito, infelizmente, a pessoa caiu junto, vamos ver se volta, que disse assim, isso é arcaico, a pessoa estava dizendo ali, isso é arcaico, a gente precisa se reinventar. Putz, acho que a gente está se reinventando pra caramba, né? E aí, é o seguinte, eu vou continuar respeitando mais ou menos o horário de 1 hora, até porque eu sei que você tem agenda. Então, a gente tem aí mais uns 15 minutinhos para ir conversando, tá? Ok, sem problema. E eu queria te falar o seguinte, essa live que você foi... o pessoal tá entrando? Tô dando uma enroladinha aqui. Pessoal, obrigada, viu? Que legal, tá voltando todo mundo. Que bom. Vamos esperar voltar 2 minutinhos aqui, 1 minutinho a gente vai indo. Pessoal, se alguém souber se diminuir o tempo da live de 60 minutos, avisa, porque a gente foi derrubado com 50, tá? Exatamente. A gente foi derrubado com 50. Mas A ok. pessoa Ó, até então encerrou agora a live. a gente, exato. Olha, e aí deixa eu ver se a pessoa que comentou alguma coisa. A pessoa tá aqui, ó. Chama Bano Ah, o Renan. B9. B9. Então, ele comentou com a gente assim, ó, escrito antes de cair, ele disse assim, isso está ultrapassado, né? Agora a questão é se reinventar. Putz, eu acho que a gente está se reinventando muito. Você acha também, Jean, em questão de arte? Eu acho que muita coisa está sendo renovada, Cris. Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu trabalho muito à frente de dança. Eu vejo que muitas frentes, quando eu falo frente, eu falo de comissão de frente de escola de samba, de salas de aula, de shows, de eventos. Então, eu vejo que as pessoas estão tentando fazer algo diferente. Isso já é um grande passo. Eu já acho que nesse momento a gente não tem o certo ou errado. Eu não sei se minhas lives são certas. Eu não sei se minhas aulas em home office são certas. Mas eu sei que elas estão funcionando. Eu sei que elas estão trazendo isso. Então, eu acho que a gente está se reinventando e tentando reinventar. Se é certo ou se é errado, a gente não sabe ainda. E ninguém aqui pode julgar, né? A gente pode Não. aconselhar. Eu acredito muito em aconselhar. Talvez falar, olha, eu acho que isso numa live não funciona, porque você não vai ter acesso ao aluno. Mas eu acho que isso no home office funciona. Então a gente pode dar alguns toques, né? Eu, por exemplo, eu não dou live. Eu não faço live. Eu fiz agora minha quarta live, que foi sábado, né? Não é por E eu, falta de convite, a gente sabe. E é porque eu obrigada por aceitar. Mas eu fico meio ansioso, porque eu não tenho acesso aos bailarinos. E acabei Sim. fazendo um desafio. Você sabe que esse desafio, Cris, me rendeu, olha só, uma brincadeira que eu fiz, me rendeu quase 700 vídeos enviados para mim. Eu não consegui ver todos ainda. Faz uma semana que eu 700 tô vídeos? Você recebeu de 700 vídeos. desafio? Recebi, Olha, ele escreveu recebi. de novo. Jean, achei sua live sábado muito humilde e funcional. Não achei o famoso show. Vi uma preocupação
com aluno e corpo. Olha que bonito. E é verdade, obrigado. é verdade. Eu não sei desde quando ele está aqui acompanhando a gente, se está desde o início, mas é verdade, é um outro lugar que a gente está visitando, né? Que Sim, bacana. sim. Você sabe que esse programa que você foi convidado, ele se chama Home Dancing, né? Então tá lá no Nossa Arte, Home Dancing. E esse nome Home Dancing foi dado porque é o que a gente está fazendo. A gente está home dançando, né? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Você já falou, se a gente esticar muito o pé, bate na TV, encosta no sei o que o outro. Eu acabei de virar minha câmera aqui, você viu, é a parte de trás está aqui, a minha televisão está aqui, meu móvel está aqui. Então, ok, a gente não está conseguindo fazer grandes coisas como a gente consegue fazer numa sala de aula. A gente está tentando fazer o melhor com o mínimo. Sim. Você acha que esse home dancing aqui, até que é o nome desse programa, né? Você acha que a gente está conseguindo ou que a gente vai, de alguma forma, desenhar um novo estilo? Um novo modo de fazer? Você acha que vem alguma coisa aí? Quando a gente tiver que contar essa história? Eu acredito que sim, Cris. Eu tô acreditando porque, como eu falei, eu fui a primeira pessoa a odiar a fazer isso. Eu fui uma das primeiras pessoas. E também nós fomos um dos primeiros a trabalhar dessa forma. Mas eu acredito que o trabalho, obviamente que eu acho que minha experiência está me levando a fazer coisas diferentes. Eu comecei com aulas assim online de 50 minutos. Hoje eu necessito até 1h40, 2 horas e eles ficam, né? Saiu, até a gente estava falando um dia com o Rei falou, poxa, eu vi uma pesquisa incrível tal, e a gente está quebrando a pesquisa hoje, porque as pessoas estão consumindo isso de uma forma muito coerente. Então, acho que a gente vai poder aproveitar isso, mas eu acho que a gente tem que entender muito bem, volto a falar isso, porque a dança ela não pode ser banalizada agora com vídeos, ela tem que ser estudada. É um momento onde a gente pode começar a criar um pouquinho mais de carinho e um pouquinho mais de qualidade para chegar mais dentro da casa das pessoas. Porque o trabalho que você tem que fazer, né? A gente tem um gentil que falou, nossa, parece telecurso 2º grau. Cara, era incrível aqueles cursos. Só não é às 6 da manhã, graças a Deus. Só não é às 6 da manhã. Mas era incrível a maneira como eles explicavam. E por que não ter isso, que já é uma coisa antiga? Então, o que a gente está fazendo não é tão inovador, mas para a dança é inovadora. Por que não levar essa qualidade para a casa das pessoas, sim? Por que não sair dessa quarentena sabendo que a gente está abrindo um novo horizonte de trabalho, né? Porque até então, como que as pessoas dançam? Juntas. Como que é feita uma aula de jazz? Na sala de aula. Como que é feito um trabalho de barra? Com a mão na barra e todo mundo copiando o professor ao vivo. E hoje que não tem? E se essa quarentena não fosse apenas uma quarentena? Então, acho que agora a gente eu, pelo menos, eu estou me experimentando muito. Dá um desânimo, às vezes? Dá. Ontem, por exemplo, eu dei uma aula, ontem. Não, foi ontem. Eu dei uma aula que foi uma catástrofe. A internet travou e eu estava com todos os meus alunos cagados. E eu fui me desesperando, xingando, querendo chutar, E eu perco muito, eu fico muito irritado com isso, porque eu quero falar, eu quero explicar, eu quero mostrar. Mas acontece. E o cara sumiu, ele sumiu para um limbo virtual que você não faz a menor ideia onde ele está, né? Não, onde e detalhe, eu vou ensinar eu vou te explicar que agora a gente tem alunos que também estão se adequando ao home office, né? Que a essas aulas. Eles estão falando com você assim, ó, quando eles não conseguem fazer a coreografia, eles fazem assim, ô Jean! Aí você acha que a câmera travou, né? E a câmera não travou, ele tá dando migué, aí você vê a mãe passando atrás assim, ó. Né? Sensacional! Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar o nome do bailarino porque você conhece. Mas aconteceu. Aconteceu. Ele dá um travão. Antigamente a gente fazia o tu, caiu a linha, né? Agora o cara aprendeu a travar. Travar no melhor andeor dele, né? Vamos combinar que o cara tá no melhor andeor dele. E a mãe passando sensacional. Atrás. Mas eu acho que a gente vai levar. É verdade. A gente vai passar por isso. Eu preciso contar essa, né?
eu peço até desculpas pro pessoal de, assim, de contar muita coisa, às vezes, da nossa escola. Não é autopromoção, perdoa, é que nós temos, todos nós pertencemos a grupos. E acaba que nós dois trabalhamos juntos. E aí, o outro dia eu estava dentro de uma sala de aula que o Jean estava dando e, né, verificando se estava tudo ok. E, de repente, eu só ouço ele dizer assim... O gato, você vai pôr o banco, a cadeira em cima do gato. E eu estou sempre no celular, mas aí eu comecei a correr as páginas assim do telefone, do lado, para entender quem que era a fulana ou o fulano que estava com o gato. E era verdade, nesse momento o Jean estava ali, pediu uma cadeira para fazer o exercício, essas maluquices dele, e o gato branco e a pessoa colocando... Isso é muito divertido. Mas, não, sensacional, né? Sensacional. Eu adorei a mãe passando atrás. Olha, do momento que a gente... Eu tô amando que caiu a live, porque a gente vai continuar um pouquinho mais, tá, Gê? Sim, tranquilo. Ó, deu 18 horas, seria o momento da gente parar, mas a gente segue um pouquinho mais aqui. Com a licença com a permissão do Fórum Internacional de Dança, a gente segue um pouquinho mais. Bom, do momento que foi falado, né, na televisão, parem, fiquem em casa, estamos numa pandemia, nós passamos por vários sentimentos e raciocínios. Eu acho que eu volto segunda-feira que vem. Vamos ficar só uma semana parada? Aí a gente contribui com essa coisa de um não contaminar o outro, né? Aí não voltou na próxima semana. Aí a gente pensou, eu não gosto dessa coisa online. Ai, será que eu gosto dessa coisa online? Putz, eu tô fazendo essa coisa online. Então, assim, aconteceu uma coisa muito maluca, porque pessoas muito, e principalmente pessoas até um pouco mais velhas do que a gente, tinham essa posição de não gosto, não é o correto, não vou fazer. E hoje a gente vê essa situação de vídeos aparecendo dizendo é o que temos para hoje, não é o bom, mas sim é o que temos para hoje, né? Sim. E aí você já fez essa fala aqui hoje, que eu acho que dá pra gente continuar. Sim. Aí vou voltar naquele ponto que eu falei, putz, eu quero cutucar aí de novo, né? G, as escolas competem pelos alunos. Os alunos são danados e eles vão fazer audição nas outras escolas, não comunicam a sua escola. Ele passa no outro lugar, não sabe. Então, assim, acaba às vezes que os professores ficam mal com outros professores, que escolas ficam ruins com outras escolas, refém às vezes do bailarino, que é certo ele correr onde ele quer, é certo ele fazer mais aula, mas acaba que ele fica nesse lugar. E eu acho que isso muito gera a questão das inimizades, né? Sim, sim. Eu torço muito, Jean, para que essa pandemia una os bailarinos, que essa pandemia una as escolas. Você acha que isso vai acontecer? De verdade? Olha, eu vou te falar assim por mim. Você, mais uma vez, eu vou tocar no você porque você viveu isso. E você viveu duas partes, né? Você me conheceu num ano X, me viu o ano passado e agora você está vivenciando isso. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, eu sempre fui um cara muito popular, né? Porque eu tenho acesso a todo mundo. Eu conheço muita gente da dança. Eu vejo, e não conheço por ser amigo, mas conheço pela história, conheço pelo trabalho, né? Eu tenho amizade com professores de balé, amizade com professores de contemporâneo, professores de jazz, de danças urbanas. Eu tenho esse círculo meu muito grande, muito aberto. Então, o que eu vejo assim, no ano passado eu até me perdi muito porque eu estava indignado com isso. Eu acho que é um mal que nós temos, isso eu acho que é uma verdade, porque lá fora isso é uma coisa que não acontece. Você migrar de uma escola para outra, lá fora, não é errado. Os professores indicam para que você migre de uma escola para outra. Até porque os professores migram, né? Então, há essa rotatividade, essa forma, esse conceito de que eu vou fazer aula na escola da Cris, vou fazer aula na escola do Jean. Porque não há esse problema. Mas existe essa coisa que eu acho que virou muito um ciclo vicioso, às vezes do professor não obrigar, que nós temos um caso que você sabe que eu estou falando, de que você não pode dançar numa outra escola, aí o aluno vai escondido fazer.
Aí você vai num festival e fala, nossa, seu aluno está arrasando na minha escola. A pessoa para de falar com você, não para de falar com o aluno. Né? É verdade. É Ela para de verdade. falar comigo. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Como já aconteceu de bailarinos nossos aparecerem dançando em outras companhias. E a gente ficar não indignado, porque eu acho que a gente tem o direito de viver outras coisas. Quando eu estava muito chateado a primeira vez que eu saí do Raça, a Roseli falou, vai, some, vai quebrar a cara. Vai ver como que é. E eu fui para outras companhias e voltei. Eu fui conhecer outros trabalhos e voltei. Mas ela tinha essa cabeça aberta. A Roseli, ela tinha essa mentalidade aberta. E hoje eu tenho, obviamente, que eu tenho ciúme dos meus alunos. Quando você está lapidando um trabalho, você fala, você vai sair agora. Você fica louco. A gente perdeu, o ano passado, 2 bailarinas incríveis, né? Perdeu. A gente ganhou pelo que elas estão vivendo hoje lá fora, mas a gente perdeu, né, aquela essência. Eu perdi um braço direito, um braço esquerdo e, se bobear, minhas 2 pernas, que eram os meus principais assistentes. Mas eu vejo que isso não foi uma troca. Eu fico muito lisonjeado, porque mesmo que eles não ponham, vamos pensar que eles não ponham o nome da gente no currículo deles, mas a gente sabe da história, né? Que a gente sabe o que a gente fez. Então eu fico muito satisfeito com isso. E eu acho que as escolas, às vezes, têm que pensar um pouco por esse lado. Que o aluno, às vezes, ele está procurando algo para aprimorar para a sua própria escola. Para que ele possa voltar para a sua própria escola e falar, poxa, ó, você me ensinou, eu aprimorei e estou trazendo isso. Porque é isso que eu, Jean, fiz com a Roseli. Então, eu vejo que a competição das pessoas é muito banal. A gente não entra num palco competindo um com o outro. A gente entra diminuindo a nossa nota porque existe um júri que vai falar quem é primeiro, segundo e terceiro. Mas isso não vai perder a sua qualidade. O ano passado eu fiquei arrasado. Trabalhei o ano inteiro. Fiquei mal. Poxa, eu me perdi também. E hoje eu vejo, com toda essa reflexão que eu tenho, que não é esse o grande parâmetro da coisa. Ganhar um festival é bom? É incrível. Sim, sem Mas dúvida. É manter a sua coroação do seu qualidade, trabalho, saber claro que que é. sim, e você sair de um festival que o pessoal fala, lembra do terceiro lugar, mas não lembra do primeiro, é melhor ainda. Como aconteceu comigo, né? E eu acho que não desqualifica ninguém. Isso não se desqualifica. Mas eu acredito muito que hoje eu tenho grandes amigos. Eu tenho a Brisa, que é uma amigona minha, que ela fala, eu vou competir contra você. Ela Uma já fala um monte de querida. besteira para mim. É uma coisa tão sadia. É uma coisa tão sadia que a gente tem que tentar colocar isso de uma maneira mais positiva. As pessoas têm que entender que os nossos alunos têm que criar asas e voar. E nós, como professores, Posso? temos que abrir os nossos ninhos para que eles possam depositar novos ovos para que a gente possa florar mais isso, né? Para que a gente possa Eu dar queria. mais vida a isso. Isso é Pode falar, muito Cris. legal, eu vou colocar umas questões aqui muito difíceis e que você não precisa responder, tá? Até porque a gente está com outras pessoas aqui e de repente a gente não se decidiu bem por esse raciocínio, mas vamos tentar falar de algumas coisas muito complexas, tá? Pouco conversadas. E Tá, a só um coisa minutinho, é Cris. assim, claro, Eu vou ter que tirar o meu. Eu vou tirar meu microfone agora. Eu vou colocar tira, a bora lá. bateria porque descarregou o celular. Mas pode Claro. falar. Ah, então põe aí, Pode é falar. super tranquilo. Live é para ser isso aqui mesmo, não dá para ser engessado. Se eu for falando, você ouve, consegue ouvir? Sim, tá tranquilo. Fechou. Então vamos lá. Jean, Você tá me ouvindo? te ouço super bem. Vamos tocar em alguns pontos que precisa de discussão em todos os lugares e que são pontos assim nevrálgicos. Por exemplo, e que a gente precisa amadurecer esses sentimentos na gente. De quem é o bailarino? Ele é de alguém? O bailarino Não, é dele? Ele é da não. O escola? bailarino Ele é do coreógrafo? é. Que coisa difícil é isso, porque eu sofro, gente. Ele está dentro da nossa escola, a gente sofre, e assim todos os professores. Então, o que você sente disso? De quem é o bailarino, Jean? Eu falo assim, Cris. Então, eu falo assim. Ele, quando ele está sob os meus cuidados, ele é meu bailarino. E eu vou cuidar dele. Só que ao mesmo tempo que eu cuido, eu vejo bailarino hoje, porque eu fui bailarino, um bailarino que tem aquelas mães que adotou pelo Brasil todo, né?
que ele tem várias casas. Eu vejo bailarina assim. Porque, por exemplo, quando eu era bailarino, eu fazia aula com a Rô, eu fazia aula com a Andrea Pivato, eu fazia aula com a Toshi, e cada uma tinha um carinho diferente por mim. Obviamente que quem foi realmente a minha orientadora foi a Roseli. Mas as minhas Certo. outras mães, pais e etc., foi dado a eles. E quando a gente via que eles tinham esse carinho recíproco, obviamente que você acaba criando um laço. Mas eu acredito muito que o aluno ele tem o direito de ir e vir, né? Ele tem o direito de entender o que é melhor para ele. Pode ser que ele chegue no próprio Raça, ou no Estúdio Gisele, ou no Pássaro de Fogo, onde eu dou aula, e fala, não gostei desse cara, e vou cair fora. Preciso achar uma pessoa que seja mais ríspida, mais brava, mais legal, mais triste, mais... Não sei, né? Então, o aluno ele tem esse direito de ir e vir. O que eu acho que, às vezes, os próprios donos de escola esquecem é que não é a gente que vai mudar a cabeça. É a mesma coisa se você for comer uma pizza numa pizzaria que você já tem tradição. Você vai comer onde, você fala, não gostei, você vai voltar para aquela. Porque o seu gosto bateu com aquela pizza. Então, não adianta falar, roubou, nossa, isso é horrível. A gente faz hoje, por exemplo, não quero puxar merchan para Raça, mas a gente faz um projeto hoje incrível, que a gente tem alunos que dançam para a gente e dançam para fora. Que quando a gente vai fazer a bendita lista de uma competição, a gente tem que pensar, putz, não dá porque ele dança pela outra escola. Tudo bem. Vai arrancar o bailarino de lá? Não, você não dança mais pra gente. É ridículo isso, né? E a gente consegue orientar. Já vi várias vezes o próprio Renan, é ainda mais coração mole do que eu, né, nesse ponto. Porque eu não deixo, né? Você sabe que eu sou bravo. Mas eu vejo ele falando, não, ó, fulano não vai poder dançar. Paciência, né? Mas a gente tem essa abertura e a pessoa volta com as portas abertas. Eu acho que é isso que é importante. Porque isso traz também, por exemplo, os próprios professores a vir dar aula e contribuir uma escola com a outra. Que é isso que a gente faz. A gente consegue hoje trazer professores, grandes profissionais que competem contra a gente. Olha que palavra horrível. Competem contra, que eu odeio essa palavra. E a gente coloca eles para dar curso dentro da nossa escola. Como hoje o Estúdio Gisele faz os workshops incríveis, onde eles misturam milhares de profissionais incríveis, né? Então, acho que isso é muito interessante. Se os profissionais podem, por que os alunos não, né? Então, acho que a gente tem que entender. O aluno ele é muito aberto, ele tem que aprender a voar rápido. O aluno é uma esponja, né, Gê? E você falou uma coisa tão legal, você fez assim, quando ele está comigo, ele é meu. É verdade, quando a gente precisa pegar, trabalhar uma musculatura para chegar onde você quer, para fazer determinado... Mesmo no balé clássico, não é jazz, no contemporâneo, mesmo no balé clássico, você... uma mais difícil, né? Sabe, Gê? Eu acho, Jean, eu acho que se a gente, o dia que nós aprendermos, e aí eu sempre estou falando aqui de novo no ambiente da escola, né? O dia que nós aprendermos a lidar com gestão de carreira, eu acho que isso vai ficar muito mais fácil, porque o bailarino, passou alguém aqui, que eu preciso até lembrar, ver o nominho aqui de novo, disse o bailarino é da dança. É verdade. Passou já, Gê, tá ali em cima. As pessoas são do mundo, escolas que se fecham, enfim. Eu acho que o dia que a gente entender que a gente precisa pegar esses corpos e ajudá-los, de acordo com a experiência que a gente já viveu, a gerir as carreiras, eu acho que a gente vai deixar de sentir essa coisa dos ciúmes. A gente vai sentir, é claro, porque acho que é da coisa humana, da natureza humana, mas a gente vai saber falar assim, putz, esse cara ficou com 10 anos de idade, o meu forte é criar crianças até este determinado nível. Agora eu preciso passar para o outro local e passar para o outro. Então, também, quando eu toco nesses pontos difíceis, é para a gente tentar encontrar uma nova reflexão. Como é que a gente faz, né? Outro dia eu estava conversando com o Marlos, você conhece bem, falando sobre idade musical, e ele me disse uma coisa que eu não sabia. Diz que em Londres tem uma escola que é só para meninos que fazem o papel de Billy, é isso? Billy
Elliott, sim. É o de Billy Sim, Elliot, mas eu não queria falar errado. O Billy Elliot, o papel, o personagem é jovenzinho, certo? Lá nos seus, exato. né? Ele é jovenzinho. Então, assim, imagina que existe uma escola só para esta idade, para meninos que farão Billy Elliot. Então, imagina que incrível, que profundidade. Mergulhou, escolheu um personagem e ali seguiu. Eu rezo muito para que seja isso, sabe, Jean? Para que a gente Sim. aprenda Isso a olhar o bailarino e olhar a construção no corpo dele. E uma coisa a mais, que é o desejo dele. Então, assim, para onde ele foi? Ele foi para onde o corpo precisa ser construído? Ele é exato. foi para onde o coração dele mandou? Então, assim, Não, e tem como é mais uma que eu me coisa, Cris. desprendo e me rasgo e deixo essa criatura ir para depois ter o voltar que você falou? Porque você fechou essa história, né? Sim, e tem uma coisa, Cris. Eu, como fui bailarino há pouco tempo, eu falo pouco tempo porque, para mim, é, há menos de 10 anos eu parei o palco praticamente com a área de bailarino, mas continuei exercendo isso. Eu tenho a visão do que eu gostaria para mim na época também. Então, acho que quando eu penso dessa forma também, eu vejo hoje os bailarinos que chegam até a mim, eu tento justamente retribuir eles com aquilo que era uma deficiência para nós. Porque na nossa época a gente não tinha telefone celular que passasse a imagem na hora de uma aula. A gente tinha videocassete. Internet era coisa de escada. Para você poder receber um vídeo de uma companhia do Netherlands, do Bolshoi, era incrível, até porque ninguém conhecia Netherlands. Ninguém conhecia outras companhias a não ser o Kirov e o Bolshoi. Falava em dança, vou dançar balé. Só tinha essas duas companhias, porque não tinha tanta informação. Então, hoje, os próprios diretores de escola esquecem que eles têm um smartphone na mão, onde eles mesmos acessam. E as pessoas hoje, elas não conseguem mais ofuscar a verdade. Porque quem quer ver uma aula boa, vai digitar quero uma aula boa, vai aparecer no Google 50 mil aulas boas. Porque às vezes o próprio aluno vai falar, poxa, isso aqui foi bom, mas agora eu preciso disso. E vai ser assim. E daqui para frente vai ser mais ainda. As pessoas estão colocando suas qualidades e talvez seus defeitos na internet, onde a gente começa agora a poder ter tempo de observar e poder refletir sobre isso é bom, isso não é bom. Então, eu acho que esse momento é o momento que as escolas podiam realmente tirar esse lado artístico de ego, de competição, e pensar muito mais nessa expansão que vai ser muito maior. Que a gente vai poder trocar mais ideias, criar mais arquivos e ferramentas para que todo mundo comece a criar essa potência. O Brasil é uma das maiores potências de dança que eu conheço, Cris. Não existe uma Pois eu companhia na ouvia. Europa, Ah, não vi uma companhia na Europa, na Ásia, na América Latina que não tenha um brasileiro, ou até mesmo argentino, que eu não. A gente pode. Tem pessoal que tem lance com os Los Hermanos, a gente não tem. Eu já vi muita bailarina da Argentina e bailarino da Argentina que são incríveis. Nós da América eu Latina temos uma ouvi. coisa que vai para o mundo. E por que não melhorar a nossa qualidade para que a gente traga bailarino de fora para dentro? E para isso, o Ah, que a gente e tem que isso fazer? acontece, Jean? Isso acontece? Vem bailarino de fora para dentro? De fora para o Pouquíssimo, Brasil? pouquíssimo. A gente Não vem? consegue da América Latina trazer os nossos amigos da Argentina, do Paraguai. Vê se vem alguém dos Estados Unidos para fazer aula com a gente. Não vem. A gente recentemente trouxe uma menina de Portugal. A gente trouxe aquela menina, ai, que eu não vou lembrar que estava na audição, que era de uma cidade, como é que era o país que ela chegou e ela veio fazer a audição. A menina viu a gente pela internet. Você lembra disso? Que era uma Sim, gringa. lembro. Sim, Ela veio sim, de Bogotá. sim, A menina veio de Bogotá para sim, fazer eu uma audição. lembro. Eu lembro disso. Então, assim, Eu sei. quando que a gente Gê, vai por que que eles acordar? não vêm? Por que que eles não vêm? Por que que não vêm? Porque eles não sabem que eles vão chegar aqui ou porque eles já descobriram que aqui fazer carreira é difícil? Porque assim, a gente já sacou que a gente tem técnica, né? Então assim, eu fico tentando amarrar as pontas. Essa semana eu ouvi numa sala de Zoom, numa desses grupos de tal, eu ouvi a Aliciaja dizer o seguinte: os melhores bailarinos estão aqui, ou os nossos bailarinos são ótimos, nós somos um celeiro e tá. Ela falou com tanta propriedade que eu fiquei assim,
Falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, porque eu confio 100% no poder de julgamento da dona Aliciaja. O que é isso? Principalmente ela, que se dedica a formar professores, essa coisa toda. Aí, você tem alguma ideia por que eles não vêm para cá? Cris, exatamente, eu acho que você já respondeu a própria pergunta. Porque, assim, às Sou vezes faladeira, eu sou horrorosa. as nossas escolas, o problema é que as nossas escolas, e quando eu falo nossas, eu englobo todas, tá? Do Brasil todo. As nossas escolas, elas não criam um bailarino para se apropriar do Brasil. As pessoas esquecem que nós temos um grupo corpo, as pessoas esquecem que nós temos um Débora Coker, que a gente tem uma São Paulo companhia, que nós temos companhias que são incríveis aqui, que sofrem, infelizmente, estão sofrendo também com essa crise, muito, né? Mais do que a gente pode imaginar. Mas as pessoas, elas não preparam os nossos bailarinos para entrar numa companhia assim, eles preparam já na ilusão de mandar para fora. Eu já vi isso porque eu trabalhei em escola de balé, que o bailarino entrava, sua filha vai ficar aqui 6 meses e depois a gente vai preparar ela para ir para Nova York, para França, para... O que acontece com o Brasil? Por que não pode ficar aqui? Por que nós temos que mandar o que há de nosso melhor talento para fora? E depois eu fui vendo que realmente a estrutura que se tem lá fora, Cris, não é que é melhor, porque é tudo igual. Tem companhia que paga bem, tem companhia que paga mal, tem companhia que vive de projeto do governo como nós vivemos. O problema é que o valor é maior. O problema é que a porta se abre para a sua academia e para a minha. O problema é que a estrutura de aula que eles faz com que os alunos queiram ficar o dia inteiro engolindo aula. E às vezes a gente, quando está proporcionando isso, somos até criticados que estamos assaltando alunos, estamos roubando alunos de outra escola. Porque a gente traz um método assim. Eu vejo o próprio Alan que está trabalhando dessa forma hoje. Então eu vejo que quando a gente começa a radicalizar uma coisa para criar uma formação profissional, as outras escolas criticam. Então eu acho que podia realmente ter uma estrutura muito melhor de dança no Brasil, porque a qualidade é superior. Eu vejo meus alunos me mostrando vídeo, eu acho incrível. Olha, Jean, olha esse vídeo, bailarina incrível. Incrível, incrível. Eu falo, nossa, que lindo. Mas aí eu olho e falo, que diferença tem isso para o que a gente faz? O que um Edu Menezes faz a mesma coreografia que essa pessoa fez? Até com mais qualidade, hein? Então, assim, eu não vejo as pessoas trazerem a nossa leitura. Não traz a nossa leitura, não valoriza o que nós temos. Ah, não, lá fora é melhor. Realmente, a qualidade de vida lá fora é muito melhor que a do Brasil. O Brasil está uma... Mas o ensino de dança do Brasil é muito superior. Por que não a gente criar uma fortaleza da dança onde realmente as pessoas entendam que a dança pode ser muito mais valorizada? Pode ser uma forma de você falar e sou um profissional reconhecido da dança. Pago minha conta de água, de luz, através da minha dança. Eu faço isso. Eu luto por isso. O problema é que uma pessoa só, né, não move um rio inteiro. A gente precisa, às vezes, juntar isso. E quando a gente tem o momento para se fazer isso, as pessoas, ao invés de querer ir para frente, começam a criticar. Ah, mas isso não dá certo, isso não dá certo. Tenta. Você tentou sozinho. Tenta em 2 agora. Tenta em 3. Faz a mesma minuta que você pediu um copo de água para cada sala de aula em 50, em 100, em 1000. Nós temos mais de 3.000 escolas, 4.000 registradas e fora as outras escolas que estão sobrevivendo. Por que não juntar? Eu aprendi, Gê, que só em São Paulo tem 12.000 escolas. Eu aprendi que tem isso, eu aprendi agora durante a pandemia e eu preciso ainda até trabalhar bem esse número para entender se são escolas de dança misturadas com com academia, né? Porque tem uma questão aí de se você vem para cá, você fica com imposto maior, se você vem para... Tem umas coisas que te puxam e tem essa confusão do que é a academia e do que é a escola de dança. Eu aprendi que são 12.000 e aí eu ainda preciso trabalhar nesse número aí para melhorar. Eu tô adorando essa conversa. Com 12.000, você imagina com 12.000 empurrando para frente o que não ia dar? É mais Exato, do que que fosse metade. É mais que uma minuta, entendeu? Que fosse metade dessas escolas empurrando para frente, é verdade, sabe? Essa coisa do bater na porta e falar assim, nossa, meu aluno tem uma perna longa, eu acho que
Seria, ele tem um estilo que combina super com o teu ensinamento. Posso colocar meu aluno aqui? Estou indicando ele para vir aqui para fazer aula de balé clássico, E a gente para tem pessoas que melhorar, e fazem me isso. devolve aqui, ó, me devolve porque eu quero esse cara pro contemporâneo. A De gente tem repente fazer pessoas que fazem isso com a gente. A gente tem, eu sei disso, mas é aquilo que você falou, uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, a gente precisa bater nesses assuntos malucos. E eu vou te fazer uma proposta. Como a gente foi derrubado, até sei lá por quê, pela internet, né? A gente não conseguiu gravar nada da nossa primeira parte, mas a gente vai conseguir salvar essa nossa segunda aqui. E são exatamente 18 e 23. Eu vou te fazer uma proposta da gente seguir mais alguns minutos. Aí, tipo, 18h30 a gente encerra, 18h35, que eu começo a ficar um pouco preocupada aí com os teus compromissos, que eu sei que você dá aula daqui a pouco, né? E eu não Tem perco outra isso live aqui. daqui a pouco. Este pedaço eu não quero perder jamais. Eu vou trazer mais um assunto difícil de se falar para a gente discutir. Sustentabilidade do setor, Jean. Ou como é difícil que a gente vende o almoço para comprar o jantar. Não é? Cris, e é um ponto que é muito importante ser frisado, sabe? Uma das coisas que eu vejo é que os nós, profissionais da área, às vezes se autodesvaloriza por si só, né? Eu falo que às vezes a pessoa não quer virar um profissional da área, não quer profissionalizar a coisa, quer cobrar mais barato, quer fazer o desmerecer. É aquela coisa assim que você está fazendo um bolo de chocolate, eu também, você vende a 5, eu vou lá e vendo a 2,5, sabe? Para poder pegar e falar, é a mesma coisa, mas o sabor não é o mesmo. Entendeu? Então, acho que a sustentabilidade de tudo que a gente tem é possível. A gente agora não sabe o que vai virar, mas é possível. A gente consegue. Mas o que eu vejo é que, às vezes, essa competição volta pela mesma competição de ego e se desvalorizar, né? Eu vejo, às vezes, como o circuito, eu saí de um circuito da área de dança que eu achei a cabeça muito fechada. Porque só aquilo, só aquele, só ele faz, só ela faz. Dá margem. Abre isso, expande esse negócio e a coisa continua aparecendo sempre com a mesma cara, sabe? Então eu vejo que às vezes a gente ao invés de se promover, a gente quer derrubar o outro. E quando eu falo a gente, é nós da área da dança. Eu tô me colocando no meio porque infelizmente eu vejo isso acontecer. Eu cobro 50 e o outro cobra 10. Eu acho horrível. E aí o que acontece? Vai caindo a qualidade, porque o cara falou, ó, aqui ele tá cobrando 10. Você quer que eu cobre 5? Desculpa. Não dá. Sabe? Então isso vai acontecendo, a gente se autodesvaloriza passo a passo, né? E não cria essa comunhão de querer, pelo menos, fazer um sindicato dos músicos. Se você olha o sindicato dos músicos, Cris, tem pelo menos o valor mínimo, o piso mínimo, sabe? Eles têm como colocar coisa para sindicalizar e ter um sindicato que vai lutar por eles, que vai arranjar um advogado, que vai arranjar... Eu não vejo isso com a gente. A gente não tem teto salarial, a gente não tem um piso, a gente não tem nada. Aí quando você joga um valor, a pessoa se assusta, sabe? Então é muito complicado. Acho que às vezes o próprio erro está em nós mesmos, da forma como a gente negocia, sabe? Cada um tem seu valor, concordo. Mas, às vezes, fazer essa coisa de desvalorizar, eu acho que é demais. A arte, ela tem que ser. É muito difícil. Eu, pelo menos, eu tenho uma lesão no meu corpo, Cris. Em todo o meu tempo de carreira, eu tenho uma lesão no meu ombro, só. O resto foi muito bem cuidado. Você acha que todo esse investimento que eu fiz no meu corpo, eu vou deixar esvair desse jeito? Não. Sabe? É um Não, e não estudo faz. muito... Tem que dar valorizar, tem que valorizar tudo, tem que valorizar você pela arte, pela sua sustentabilidade. Eu concordo com tudo isso. Eu ainda vou bater na tecla, gente, eu tenho batido muito nessa tecla durante essa pandemia, que é: precisamos na dança descobrir quem somos, descobrir os agentes da dança. Eu estou pensando até, você sabe que eu gosto de escrever, né, Gê? E aí eu estou pensando de verdade em fazer um texto e colocar de repente na minha página. Eu não tenho lá grandes seguidores, não é nada disso, né? Eu tenho amigos na minha página, mas de repente escrever um texto
para ver se a gente chega em algum lugar, porque quem somos? Eu acho que quando a gente descobrir quem nós somos de verdade, e o que eu já falei isso aqui hoje, eu acho que a gente vai conseguir entender como é que a gente cobra, não é? Porque às vezes você está comparando uma coisa que é de ouro com outra que é de latão, né? E na verdade não é de latão porque simplesmente, mas é porque está às vezes no começo da carreira e tá, então assim, é diferente, é diferente. E além do que, se a arte é valorizada, é bacana que tenha para todos os valores, para todos os preços, que a gente não precisa canibalizar, não é? Então, assim, o coreógrafo deveria ter ali mais ou menos uma média entre os coreógrafos, né? Poxa, quanto custa para mais ou menos uma hora desse coreógrafo que tem 20 anos de mercado? E para esse que tem 10? E para aquele que começou ontem, que de repente vai começar a fazer ali o aniversário de 15 anos? Eu estou batendo muito nessa tecla. Precisamos entender qual que é o papel da escola. A escola é o meio, né? Então a escola é o meio. A escola vive do quê? Porque, gente, desculpa, eu falo pra caramba, mas todo mundo que está aqui acho que me conhece, né? Na verdade, quem é que queria ser dono de escola, Jean? A gente queria dançar. Na verdade, aí a gente precisa sobreviver. Aí a gente começa a dar aula e aí a gente torna aquilo... a gente, como é que fala? Tira da informalidade, a gente formaliza. E, de repente, a gente virou uma pessoa jurídica, a gente nem queria ser aquilo. E aí começa aquele bololô. Então, qual que é o território da escola de dança? Qual que é das particulares, das municipais? Qual que é o papel de um grupo de formação? Então, Cris, olha que coisa louca que você está falando, que eu vou bater nessa tecla também. As pessoas falam assim, poxa, o bailarino vai fazer o quê? O bailarino vai envelhecer, vai dar aula, vai virar coreógrafo? Negativo. Uma companhia de dança, ela não faz só o bailarino virar um coreógrafo ou preparar para ser um professor. Ele pode virar um cenógrafo, ele pode virar um iluminador, ele pode virar um produtor de espetáculo, ele pode virar um diretor de espetáculo, Cris. As pessoas esquecem justamente que é esse o estudo, não é colocar o bailarino apenas para dançar. Eu tenho um amigão, o René Salazar, que dançou também no Raça, foi para o Teatro Municipal. O cara é um dos melhores cenógrafos que tem no Teatro Municipal. Não dá mais para dançar. Esse é o viver da dança, não é, Jean? Esse é o viver da dança. Esse é o viver da dança. Exato. Isso que você falou é muito importante. Esse é o viver da dança. Eu, por exemplo, hoje vivo da dança, mas eu não danço mais. Eu faço as aulinhas lá e vocês professores mais velhos, têm maior generosidade com a gente. Mas você pode ser outra coisa. A Carmen Machado falou uma coisa interessante aqui, tô lendo. O tempo do bailarino é outro. Começam crianças a estudar. Tornam-se profissionais muito cedo. Idade não quer dizer profissionalismo. É verdade. E aí vou botar mais uma pimenta no Exato. que a Carmen falou, que é o seguinte. Primeiro a gente aqui vai dar aula para depois estudar. Porque essa sustentabilidade é difícil. Então, se a gente, volta no ponto, se nós não soubermos quem é cada agente dentro do setor da dança, a gente não vai ter sustentabilidade, a gente não vai descer do muro achando que o amigo da outra academia concorre. No mundo, quanto mais tem gente fazendo aquilo, melhor o setor fica. Você já pensou se poucos tivessem carro? Como é que você ia... Né? Então, assim, tem carro pra caramba, olha o que tem de carro na rua, todo mundo compra, tem mercado pra todo mundo. Então, eu suponho que se a gente tiver muito bailarino, muita coisa, vai ter propaganda de margarina falando de balé, que na verdade já acontece, porque a sensação que o balé deixa, ele já acontece, né? Mas, né? Então você vai ver a margarina lá, aquela família sorrindo, a coisa, pô, a gente tem Fantástico abrindo com dança, tudo é dança. E as pessoas não olham isso como efetivamente duas pessoas que saíram da casinha delas, pegaram o Uber, foram lá e dançaram e estão recebendo alguma coisa. Parece que nasceu e ali está. Sim, exatamente isso, Cris. E eu vejo, e é justamente isso que eu, por exemplo, eu sou muito sistemático nisso. Eu já cheguei a bailarinos meus que eu falei, por que você não estuda para dar aula? Você é tão boa para explicar, né? Uhum. Eu tive assistente que era excelente assistente mostrando, mas quando ia passar era uma catástrofe. Eu já sabia que aquele assistente era um assistente dançante. E é verdade.
E eu acho que isso é uma forma da gente estimular também. Eu conheço Sim. bailarinos que hoje fazem iluminação muito melhor que muito iluminador. Eu conheço uma bailarina que é do interior, amiga minha, que ela parou de dançar para virar fotógrafa. Você tem que ver as fotos que ela tira de dança. Não, não existe. E é uma carreira de dança. Cris, o problema é que nós não estruturamos a nossa escola para dar um after aos nossos bailarinos, né? E quando a gente faz isso, as pessoas acham que a gente está iludindo. Eu não falo para ninguém, você entrou no raça. Eu não falo para nenhum bailarino, poxa, você vai entrar no raça. Eu falo, estuda. Você sabe disso que você trabalha E comigo. se ele Eu falo, você tem estudar em possibilidade. qualquer escola, ele terá. E se ele estudar em qualquer escola, claro, a gente está falando de escolas com boas bases, etc. Lá, lá, lá. Tudo bem, mas o estudo dele é fundamental em Fundamental. qualquer escola que ele estiver. Cris, eu volto até. Eu estou vendo um amigo meu aqui, o Denis Vieira. Beijo, Denis. Eu fiz o musical Cats, não era de musical, era um bailarino qualquer. Eu, para poder fazer o trabalho que atualmente eu estou exercendo hoje, quando eu fui para o musical, eu tive que estudar coisas. Mas foi a carreira de Claro. dança que me fez isso. Porque se eu não tivesse sido um excelente bailarino, talvez o musical Cats não tinha me contratado. E eu não tinha aberto o meu leque para fazer outro tipo de trabalho profissional artístico. Então, eu vejo que as escolas esquecem disso. Eles ficam tão preocupados, às vezes, em ganhar troféu, que vai empoeirar, ao invés de fazer realmente o after do bailarino. De bailarinos que já passaram, que a gente fala, nossa, eu vou querer esse menino para a companhia. Ele nem fica, porque o menino é tão bom, já é tão iluminado por Deus, que ele já vai direto para outra companhia. E a gente só deu uma pitadinha, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tentar juntar mais a cabeça das escolas, de todo o espaço, entender justamente isso. Nós temos que criar uma referência de profissão para a dança. A gente tem que fazer as pessoas quererem estudar dança. A gente tem que fazer as pessoas quererem batalhar para que ela fale assim, minha carteira de registro é bailarino, é professor, é coreógrafo, é dança. E as pessoas não querem isso. Elas ficam tão Gê, apegadas a likes que eu acho isso é, horrível. Entendeu? E o like não faz festivais. nada pra gente. Ah, não, não faz nada. Eu vi uma postagem da Cássia Barros essa semana que dizia assim, troféu ganha pó, o corpo ganha, acho que era experiência, achei tão lindo, né? Gê, eu tô de olho no horário aqui, tô de olho, mas eu vou fazer uma última pergunta. Qual o papel dos festivais? Na minha época, só tinha o Enda lá atrás, etc e tal. E qual o papel dos festivais hoje? São tantos? Cris, olha, você pegou num ponto que é fundamental. Tem muita gente que é contra. Eu sou a favor. Eu não sou só a favor porque, assim, eu dei esse papo de que, ai, se o bailarino não tem espetáculo para dançar, ele tem que ir para o palco competir, sabe? Não. O palco competitivo, ele traz uma segurança ao bailarino. Eu acredito muito nisso. Desde que a gente consiga realmente preparar os nossos para que suba no palco e mostre a sua dança. Independente, não vou ser hipócrita de falar, ai, o importante é competir e não ganhar. Não, o importante é você fazer o melhor. O importante é O você seu trazer melhor, o seu o melhor. seu Não melhor. necessariamente o melhor do que o outro que chegou lá, é o seu melhor. É o É seu se preparar melhor. para trazer o seu melhor. Então, eu Isso acho é que o peso profundo. de festivais competitivos é justamente trazer, e para nós, que já somos um pouco mais antigos, poder até alinhar e ajudar coreógrafos que estão nascendo, que estão colocando sua cara a tapa. Eu recebi uma mensagem há pouco tempo de uma menina que ela falou, você pode ver minha coreografia? Eu vi. O que você achou? Aí eu falei tudo que eu tinha falado. Eu achei isso legal, isso ruim, isso tal. Cris, ela me mandou um vídeo de volta com todas as melhores. Eu falei, peraí, mas eu não quero que você mude. Eu quero que você ache dentro dessas possibilidades que eu te falei, o que você acredita. Aí ela me trouxe o outro material, o resultadinho final dela. Então, acho que a questão dos festivais é poder realmente melhorar e não classificar. Às vezes você pega um grupo de jurado que não tem a mesma cabeça, Cris. É aquilo que eu falo. Eu já sentei, por exemplo,
com jurados que tem um mais novo e um mais velho, que nós dois aqui, mais novo, amou e o mais velho não gostou. Aí que nós dois mais velhos gostamos e o novo não gostou. E aí que os dois não gostaram e eu amei. E que bom, porque a gente cria opiniões diferentes, né? Mas eu acho que claro. é tão interessante você ter a visão e a forma de trabalhar distintamente. Porque às vezes aquilo que eu te falei, hoje eu faço trabalhos, eu sou muito bom, isso eu posso falar, em trabalhar conjuntos. Pouquíssimas pessoas têm coragem. Eu falo coragem porque é difícil trabalhar com conjuntos, né? Então eu pego conjuntos com 20, 25 pessoas. Lembro da Érica brincando com a gente. Nossa, chegou o batalhão do Raça, descendo todo mundo pro congresso do jazz. Mas isso é um dom que você tem. Isso, trabalhar de conjunto é o dom que você tem. E aí, meu querido, preciso pedir para você, finaliza teu pensamento aí, tá, que a gente precisa... Tem que fechar. E aí você pega pessoas que têm o dom de trabalhar com menos. Então, assim, eu vejo que o nosso caminho, na verdade, Cris, só para finalizar toda a nossa ideia, a gente tem que lutar muito mais acima da causa do que um troféu, um festival, a minha escola. Eu acho que esse é o momento da gente poder refletir e mostrar no meio desse centro de loucura que nós estamos vivendo, que a dança pode agora sair disso e reconstruir aonde está quebrado, de formas diferentes. É utilizar desse fórum que eu acho incrível, o Juntos pela Dança, o Nós pela Dança, e começar realmente a fazer os 12 mil bater lá na porta e tentar fazer algo diferente. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai continuar tudo na mesma, Cris. E tudo isso que nós passamos, e que tudo isso que nós passamos, que eu estou acordando cedo para quebrar a cabeça e montar... Estou trabalhando dobrado, Cris, para poder dar aula online. Mas isso vai me fazer algo bom. Não financeiramente, talvez, mas pessoalmente e estruturalmente para a dança. Então, eu acho que se a gente não mudar isso, de nada vai valer a pena o que nós estamos passando. Eu acho não, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. E é o seguinte, olha, a gente falou por outros 40 minutos, isso aqui vai ficar gravado, eu não quero que caia de jeito nenhum, então eu vou falar tchau para você. Prometo que eu remarco. Pessoal que esteve com a gente, gratidão. Estar com o Jean é uma delícia, ele é um poço de experiência. A gente cutuca, tem coisa lá dentro. Então o Jean vai voltar aqui em algum momento com a gente. Eu queria dizer, eu sou Cris Morales, agradeço ao Fórum Internacional de Dança, a Priscila Yokoi, por essa oportunidade de trazer Jean aqui. Nós vamos nos encontrar mais nessa plataforma. E amanhã, às 16 horas, não sou eu, é um outro host do nosso grupo do Fórum Internacional de Dança, que vai receber o Pavel. Pavel é diretor da Escola de Teatro do Bolshoi. Então, amanhã o papo é fortíssimo também, 16 horas. Venham para esse canal, que a gente vai estar alguém aqui recebendo o Pavel, talvez a própria Priscila, então o papo não é de se perder. E é isso. Eu vou encerrar junto Cris, com o Jean. O Pavel é um outro excêntrico da dança, viu? Porque eu vou estar assistindo e escrevendo aqui, igual todo mundo. E eu vou encerrar porque eu quero que isso... Eu vou encerrar porque eu quero que fique gravado para o povo que não pôde assistir, tá bom? Tá, okay, te amo de paixão. Gratidão, beijo, amigos galera. todos que passaram por aqui. Um grande beijo. Obrigada, gente. Obrigada em nome do Fórum Internacional de Dança.